Somos alunas do Bacharelado em Letras, Língua Portuguesa, e neste vídeo vamos falar sobre afixos e desinências. Vocês já sabem qual é a diferença entre eles, o que são e quais são suas funções na língua? Ainda não? Então fiquem conosco que vamos ajudar vocês a solucionarem essas dúvidas. Para começar, apresentaremos para vocês as desinências e em seguida falaremos dos afixos. Estes dois conceitos são muito importantes para entendermos a estrutura da nossa língua, o português. Desinências. As desinências são formas utilizadas para fazer flexão. Sua função é combinar palavras entre si ou fazer harmonia entre os verbos nas frases. Na flexão, o formato da palavra é modificado, mas atenção, o radical e a classe gramatical da palavra flexionada permanecem sempre os mesmos, independentemente do tipo de flexão. Além disso, apenas as palavras que estejam funcionando como nominais e verbais podem se flexionar. Para as flexões nominais, temos duas possibilidades de desinências. A primeira é a de gênero gramatical, em que as palavras são flexionadas em masculino e feminino, formando pares, como em gato, gata e ancião, anciã. A segunda desinência nominal é a de número, em que as palavras se flexionam em singular ou plural. Para flexionar para o plural, basta acrescentar um S ao final da palavra, como em gato, que está no singular, e gatos, que está no plural, assim como acontece em casa, casas. Às vezes, ao acrescentar esse som final de S, a palavra fica muito difícil de pronunciar. Assim, a língua faz uma acomodação fonológica, acrescentando uma vogal que facilita a pronúncia, como em repórter, repórteres. Além disso, temos as flexões verbais, cuja função é gerar concordância entre o verbo e o sujeito. Elas ocorrem quando mudamos os verbos em modo, tempo, número e pessoa, e também apresentam duas possibilidades. A primeira é a desinência número pessoal, que contém as ideias de pessoa, no caso primeira, segunda ou terceira, e também a ideia de número gramatical, singular ou plural. Por exemplo, considerando o verbo comer, temos o verbo conjugado na terceira pessoa do plural, eles comem, e em primeira pessoa do plural, nós comemos. As terminações M e MOS são as desinências número pessoais que indicam em qual pessoa e número esses verbos estão conjugados. A segunda desinência verbal é a modo temporal, que contém duas ideias. A ideia de tempo, isto é, a localização do evento representado pelo verbo na linha temporal, e a ideia de modo, que indica o modo como imaginamos a realização do evento representado pelo verbo. Por exemplo, o verbo comer, no passado imperfeito do indicativo, é comia. A terminação ia é a desinência que indica que o verbo está no tempo passado imperfeito, e seu modo é o indicativo. Por outro lado, o mesmo verbo no futuro do subjuntivo é comermos. Aqui, a terminação er é a desinência modo temporal que indica que o verbo está no tempo futuro e que o modo é o subjuntivo. Afixos. Agora falaremos sobre os afixos. Em nossa língua existe um processo chamado derivação, que é uma maneira de criar novas palavras com o uso de afixos. Estes são formas que podem ser encaixadas antes ou depois do radical de uma palavra, possibilitando a criação de outras palavras. Chamamos de prefixo quando são colocados antes do radical da palavra e de sufixo quando são colocados depois. Formação de novas palavras a partir da palavra depender, com o acréscimo de prefixo, independer, com o acréscimo de sufixo, dependência, ou ainda com o acréscimo dos dois, independência. Diferente de como ocorre com as desinências, as quais são usadas para combinar palavras, os afixos não fazem flexão, ou seja, eles não formam parzinhos feminino-masculino ou singular-plural que vão permitir modificar uma palavra para ela combinar, concordar com outra em uma frase, nem indicam flexões verbais. Os afixos não permitem concordância e, inclusive, ao fazermos uma derivação, criando uma nova palavra, os afixos podem fazer com que esta palavra mude de classe gramatical, o que nunca acontece quando fazemos flexões. Veja um exemplo.
Se acrescentarmos o afixo ador depois do verbo jogar, formaremos a palavra jogador, que é um nome. Logo, por meio da derivação de uma palavra com o acréscimo de um sufixo, houve a formação de um nome a partir de um verbo. Além disso, os afixos sempre modificam o sentido básico da palavra original, adicionando a ela ideias de lugar, movimentação, negação, entre outras. A palavra galinheiro foi formada a partir da derivação do nome galinha, uma espécie de ave, com o acréscimo do sufixo eir, que dá a ideia de lugar. O galinheiro seria, então, o lugar de criar galinhas. Percebam como o acréscimo do afixo na palavra original, galinha, fez com que ela mudasse seu sentido básico de ave, galinha, para lugar, galinheiro. Retomando o que foi dito até aqui, as desinências servem somente para fazer flexão nas palavras, ou seja, para fazer elas se modificarem a fim de combinarem umas com as outras nas frases. Como o sentido básico da palavra permanece o mesmo, as desinências não criam novas palavras nem alteram a classe gramatical da palavra original. Já os afixos servem para fazer derivação nas palavras, ou seja, para criar novas palavras. Como eles normalmente modificam o sentido básico da palavra original, podem até fazer essa palavra mudar de classe gramatical. Então, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. Tchau e até a próxima!